Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Viver Bem. Esse programa vai passar para você dicas sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Nós estamos em qual mês? Mês junho, e junho a cor branca. E nada melhor do que falar sobre esse tema aqui no programa, que é o quê? A prevenção ao uso e abuso de drogas. Então, todo mês tem uma cor que vai conscientizar as pessoas a melhorar a sua vida e ficar atento à prevenção. E junho nós vamos falar sobre isso neste programa. Eu não poderia deixar de convidar a Thelma Vermelho, que é teóloga, especialista em dependência química e também é psicoterapeuta. Tudo bem, Thelma? Oi, tudo bem e você, Irene? Como vai? Tudo jóia, é um prazer ter você aqui e principalmente trazer informações, né, para quem nos assiste sobre um tema tão importante, né, Thelma? Eu que agradeço a oportunidade, porque realmente é um tema... Ele é contagiante, eu posso até dizer, e nós não podemos perder essa oportunidade de estar explicando um pouco mais o que é que significa a prevenção ao uso e abuso de drogas. E é importante falar, né, Thelma, que drogas, né, não é as drogas propriamente ditas, né, o cigarro entra, o álcool entra, né, a dependência por todos os tipos de drogas são importantes, né, Thelma? Exatamente. Nós temos que levar em consideração que o álcool, ele é uma droga lícita, mas é realmente algo que tira vidas, né, Ariane? Exato. Porque os jovens hoje, eles brincam muito com a bebida e depois eles saem simplesmente com o seu automóvel e aí nós estamos vendo dia a dia o que acaba acontecendo, né, com essa fusão jovens, automóveis e bebida alcoólica. E também, Thelma, eu vi uma reportagem que me fez refletir muito sobre isso, né? Antigamente não era tão firme a lei seca, hoje tá tendo as fiscalizações, não quanto deveria, mas tem, né? E aí tem os Ubers, né, táxis, tudo que estão levando as pessoas para os lugares. E eu vi um fato do quê? De dois jovens estarem no Uber conversando entre si, né? Estavam alcoolizados e simplesmente falaram, vamos brincar de roleta russa? Vamos ver quem que vai pegar. Eles abriram a porta de trás do veículo e veio a moto e bateu. E fatalmente a passageira da moto veio a falecer, né? Então, assim, o álcool, ele é muito prejudicial, né? Não só o dirigir, mas você vê. Sim, o álcool hoje, um dos últimos estudos que eu ainda acompanhei, 64% dos óbitos envolvendo jovens envolve bebida alcoólica. Então, porque o jovem, ele pode morrer, mas ele mata. Né? Como esse caso mesmo que você disse, ele estava no Uber, mas, quer dizer, você começa a imaginar, prever aquilo que ainda não aconteceu, porque é inimaginável você pensar, álcool, jovens, Uber, ok, está resolvido, mas não. Eles tinham uma outra situação, as portas destravaram e alguma pessoa veio a falecer por meio disso. A prevenção, ela tenta trabalhar isso, ela tenta ficar um passo antes daquilo que pode vir a acontecer quando envolve o uso e abuso de álcool e outras drogas, né? Exato, Thelma. E fala um pouquinho para nós os principais fatores que levam as crianças, adolescentes e adultos ao uso de drogas atualmente. Olha, essa é uma questão que realmente a gente fica assim pensando bastante se alguma coisa mudou, mas sempre acabamos no mesmo ponto. Curiosidade, pode ser. Falta de informação com a internet nas nossas mãos, não é possível. O que é que leva? Qual o maior fator? Eu ainda aposto, assino embaixo, que é a falta de comunicação dentro de casa. É a falta do diálogo dentro de casa. Porque se você conversa, se você tem realmente um nível de comunicação efetiva com o seu filho, o quesito curiosidade cai por terra. Então, mas a internet está aí, ele pode procurar. Não, eu acho que é bem isso que a gente está fazendo, esse bate-papo informal que vai levar o adolescente, o jovem, porque hoje com 12 anos eles já são assim donos da situação,
mas levá-los a, não, espera aí, meus pais me explicaram, meus pais me mostraram, meus pais realmente falaram de uma forma simples. E aí o jovem, quando está fora daquele controle paterno, né, usa o livre-arbítrio dele para dizer, não, eu não quero, eu não preciso conhecer. Então eu penso que é a família e é a falta de comunicação, ou uma comunicação realmente efetiva. Eu tenho uma filha de 13 anos, né? Então eu falo que tenho ela e o Augusto tem 5, e ela fala que ela conversa de tudo comigo, sobre tudo, tudo. Então eu sempre chego em casa e falo, e aí, como foi na escola hoje? Quais são as fofocas? Inclusive as amigas que vão em casa me contam, e eu acho isso muito bacana. Perfeito. E ela estava falando sobre isso, ela falou, nossa mamãe, hoje as meninas estão indo nos aniversários de 15 anos e estão bebendo caipirinha, bebendo tudo. Eu falei, jura filha, mas... eles servem, eles oferecem. Ah, não, elas chegam no bar e falam que é pra tia que tá sentada na mesa que pediu pra ficar e pra pegar e bebe. Eu falei, nossa, né? E eu falei, o que você acha disso? Ela falou, eu acho perigoso, né, mamãe? Porque você falou que quando a gente bebe, a gente perde o controle de si e a gente fica exposto para que as coisas ruins aconteçam. Né, nós ficamos vulneráveis. Eu falei, isso mesmo, filha, porque a bebida, ela tira você do seu eixo principal. Né? E aí você fica vulnerável, você não tem controle do seu corpo, não tem controle dos seus atos, e tudo isso pode trazer consequências irreversíveis, né? Então, assim, e o ambiente familiar também tem a bebida alcoólica, né, Thelma? Sim. Tem o churrasquinho que tem a cerveja, eu tomo caipirinha. Né, em casa, uma caipirinha, meu marido faz. Então, assim, eu sempre explico que em excesso se torna prejudicial. E a partir de qual momento deve ser introduzido isso, né? Igual você falou, tem o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio e, assim, vamos pensar primeiro na festa de 15 anos. Nós acabamos de falar que hoje as leis estão mais rigorosas, que hoje você não precisa dirigir, você tem o Uber, mas numa festa ou num bar, existe uma lei que diz que não é para você entregar bebida para um menor. Mas isso não funciona. Então, o adolescente, ele chega até no bar, seja onde for numa festa, e fala, é para o meu pai, para o meu tio, para o meu avô, e entregam. Tecnicamente, isso está errado, isso não poderia acontecer, mas a gente não consegue segurar. Não adianta a gente se embasar em leis, porque as leis falham, elas estão falhando. Então, aí entra, assim, aquilo que eu te falei, orientação. Aí vamos para casa. Quantas vezes nós já não vivenciamos a espuminha da cerveja, a espuminha do chopp, né? E a criança faz até o bigodinho, acha bonitinho. Querendo ou não, você está introduzindo a bebida alcoólica numa criança, às vezes, de um ano. De um ano. Então, mas é só a espuma. Não, é uma introdução. É uma introdução. Está mostrando que ele pode tomar aquilo. Está mostrando que ele pode. E se o pai quer o alicerce, a segurança, ele pode fazer. Pode fazer. E aí você entra na outra questão, que são as regras e os limites impostos aos filhos. Você não pode, você não deve, mas o pai faz. Exato. E o filho... Segue o exemplo. Ele segue, porque ele fica assim, não pode, é perigoso, mas se o meu pai faz, e o meu pai é o meu grande herói, eu vou fazer também. Aí você tem uma outra questão. Então é melhor ninguém beber? Seria o perfeito, seria o cor-de-rosa. Não funciona desse jeito na nossa vida e a gente sabe disso. Então, o que poderíamos fazer? Aí, dentro do que você falou de fatores, se na minha família existe problema de alcoolismo, já é comprovado que esse problema de alcoolismo, por exemplo, de um pai, ele pode vir no DNA do filho. Então aciona o gatilho para aquela fragilidade. Por conta de hereditariedade. Imagina a mãe que gesta o bebê e consome Exatamente. drogas, né? Agora, se você falar, não, Thelma, na minha família, eu olho para trás, ninguém tem problema com alcoolismo e eu tomo a minha caipirinha. Então vamos no diálogo. Então, aí vamos no diálogo. Mas quantas caipirinhas, quantas doses, quantos dias da semana são ingeridos? São ingeridos. Porque, não, é só no churrasco, ok. Não, é todo dia. É verdade. E, Thelma, uma telespectadora, né, eu sempre coloco na internet o tema que nós vamos abordar. E uma telespectadora, ela perguntou quais as estratégias têm sido mais eficazes para a prevenção ao uso e abuso das substâncias.
Psicoativas. Quais são as estratégias para o não uso? Isso, mais eficaz para prevenção. Né? Olha, o que fazer para prevenir? Além do diálogo em casa, mas hoje, o que tem que ser feito? Né? Qual é a dica que você deixa para quem quer prevenir? Olha, eu penso que você não deve fugir do assunto. Eu penso que nós temos que estar cada dia mais atualizado com as consequências do uso e abuso de drogas. Porque quando você traz para dentro da sua casa situações e fatos, você liga um alerta. Como você acabou de falar do acidente que aconteceu mesmo dentro do Uber. Nossa, então é verdade? Então acontece? Sim, acontece. Exato. Porque às vezes só a comunicação fica muito, muito superficial. E quando você traz no diálogo, como foi seu dia? Olha, meu dia foi assim, assim, mas eu ouvi tal situação, eu quero compartilhar. E não fugir, não pode ter um assunto, esse é proibido, esse é muito pesado. Não, a gente tem que trazer de uma forma leve, mas trazer o assunto sim. Por quê? Dentro ainda dos fatores. Eu não tenho comunicação em casa, eu não tenho intimidade com os meus pais para discutir alguma coisa, então eu vou procurar fora de casa. Exato. Então aí eu vou com os meus amigos. Quem são esses amigos? Qual é a base que tem? Qual a base? Né? Quais são os valores? Será que são os mesmos valores que você colocou ali, que você vivenciou e você transmitiu para os seus filhos? Aí a gente entra já num outro momento que adolescentes gostam de amigos, Exato. Adolescentes andam em bando. Quem que são esse bando, né? Então, uma das estratégias é o quê? Usar exemplos reais de coisas que aconteceram,